Olá, minha irmã. Veja bem, o projeto e o processo de salvação é para toda a população mundial. Ou seja, chegará um tempo que toda a população entrará no reino de Yahweh. Agora, quanto tempo vai levar isso? Não sabemos, porque cada caso é um caso. Por isso que eu afirmo, eu digo com firmeza que cada um de nós temos que nos preocupar com as nossas próprias vidas. Isto é, procurar andar de forma correta, respeitando o seu semelhante, fora da idolatria. E o que tiver de acontecer, vai acontecer. O que acontece com a pessoa que se suicida? Acontece que Satanás, ele está no governo aqui do mundo e ele arma laços e faz coisas feias para poder deixar as pessoas agoniadas, sofrendo, e muitas enfraquecidas, e por um fracasso, por uma fraqueza, a pessoa acaba cometendo esse tipo de coisa. Mas não é só a pessoa que se suicida, como as demais pessoas que morrem na idolatria, não vão para lugar nenhum, fica aqui embaixo mesmo, sem os corpos carnais, no sistema, o mesmo sistema de quando vieram lá de cima. Porque essa população morava numa outra dimensão, numa outra terra, semelhante a essa aqui, lá em cima nas alturas, porém onde as leis são justas e onde o governo é o Pai Yahweh, onde não há sofrimentos. Acontece que essas pessoas, ao deixarem as suas moradias, as suas riquezas lá nas alturas, vieram para cá. E ao chegarem aqui, ficaram em uma situação feia, sem corpos carnais, imploraram lá para cima, porque elas sabiam o que tinha acontecido, e pediram socorro a Yahweh. Porém, essas pessoas tinham se sujado, teriam que se limpar. Daí o que acontece? O Pai permitiu as pessoas terem corpos carnais para usar eles de forma correta, regenerar e voltar para casa. Porém, Hassatan, ele não quer que as pessoas voltem para suas moradias de onde vieram. Aí o que acontece? Ele fica atrapalhando, jogando pedras, areia, ele fica maltratando as pessoas, enganando para que as pessoas não alcancem o seu caminho de volta para casa. Aí aonde uns ele engana com riquezas, com luxurias, outros ele joga na pobreza e na pobreza ele maltrata, joga na idolatria. Então é uma série de coisas enganosas aqui nesse mundo. E nesse caos, ou seja, nesse inferno, tem pessoas que ficam desesperadas e acabam se suicidando. Uma vez que ela se suicidou, ela perdeu a sua chance de usar o seu corpo nessa oportunidade e voltar de forma correta e voltar para casa. Ou seja, ela apenas alongou o seu caminho, ou seja, o seu caminho ficou mais comprido, mais longo. Mas não que essa pessoa vai perder a salvação. Porém, vai demorar, porque ela vai ter que alcançar uma outra chance. Ela vai ter que pagar tudo que fez de errado em um outro sistema fora do corpo carnal, isto é,
fica aqui embaixo mesmo, aonde estava quando vieram de lá, sem corpo carnal, vagando por aí. Aí tem mais, cada caso é um caso. O Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas, ele é justo. Não pensa que todos vão ficar na mesma posição, mesmo fora do corpo, não. É de acordo a vida da pessoa, é o lugar onde ele vai ficar, mesmo sem a salvação aqui embaixo. Uns em lugares piores, outros em melhores lugares. Porque o Yahweh, ele é justo, ele é perfeito. Ele não coloca todos por igual. Não. Cada caso é o caso. Aquilo que o homem ou a mulher plantar, isso colherá. Quem plantar bons frutos colherá. As pessoas que praticam boas obras e tal, isso é contado, mesmo na idolatria. Então o Pai, ele é perfeito. Agora, uma coisa é bem clara. Está lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro nome há salvação. Ou seja, todos os seres terão que um dia conhecer o nome Yahweh e o invocar, o reverenciar. Enquanto isso não acontecer, não tem meio termo. Não entrará no reino de Yahweh. Então, terá um caminho, passará por várias consequências até chegar a esse ponto de reconhecer Yahweh como o único ser que tem poder total de dar vida infinita, pois ele é quem criou todos os seres. Nós somos filhos de Yahweh, mas de que forma? Vamos lá. Aqui no mundo se chama de pai, se chama de mãe, etc. Mas, na verdade, ninguém é pai de ninguém, ninguém é mãe de ninguém. É apenas uma montagem. Para se montar esse reino aqui, passou-se por esse processo. Mas todos os seres já existiam lá no passado. Porém, Yahweh não tem filhos, digamos assim, como aqui, homens e mulheres faz sexo para nascer as pessoas. Não, Yahweh não mexe com isso. Yahweh, ele cria as coisas, ele criou os seres que existem no mundo, tanto homens como os animais, os pássaros. Há uma imensidão de coisas aí, de riquezas que as pessoas não sabem. Por exemplo, você não sabe definir quem é a formiguinha. Você não sabe definir quem são os pássaros. Você não sabe quem são os sapos, as rãs, o carneiro, as ovelhas, o gado, os cavalos. Todos esses seres foram seres criados por Yahweh. Mas será porque que alguém está em uma formiga? Será porque que alguém está em um corpo de um cavalo? Será o porquê alguém está em um corpo de um sapo? Eu sei essas coisas. Porém, são coisas muito profundas. São profundas. As formigas, elas têm o reino delas. Os animais, os pássaros, são reinos e reinos. Porém, todos esses reinos foram criados por Yahweh. Agora, imagina bem, o passarinho. As pessoas, às vezes, dizem assim, o bichinho é inocente e não faz mal a ninguém. Mas será que isso é verdadeiro? Lógico que não. Você vê os passarinhos brigando feio, chegam até uns matar os outros. O gado, bois brigam que um mata o outro. Cachorro, briga que um mata o outro. Sem contar que o cachorro, se achar um coati, por exemplo, ele vai para cima matá-lo. Eu sei. Então são inocentes?
Será que são bonzinhos? O povo está cego. O povo não consegue enxergar. Todos os bichos são malvados e perversos. Todos. Óbvio, não fazem mal a você, mas fazem ao seu próximo, ou seja, ao seu semelhante. Isso é muito profundo. É por isso que eu digo, vamos ficar no raso. O que temos que fazer? Procurar andar de forma correta, reverenciando o Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas, fora da idolatria e aguardando as coisas acontecer. Uma coisa eu digo, quem teve a oportunidade de conhecer o precioso nome Yahweh, procurar reverenciar, honrar e respeitar, está com tudo nas mãos. Porque ao sair daqui, já sai seguro, firme, não precisa se abalar. Yahweh está conosco e nos levará de volta às nossas moradas infinitas. Que assim seja.